Fala pessoal, hoje estamos aqui com o Bruno Veloso, que é meu sócio aqui atrás nas kitnets em container, mas o motivo desse vídeo hoje, pessoal, é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar dos 10 apartamentos que o Bruno tem de aluguel por diária no Airbnb Booking e como ele fatura mais de 60 mil reais por mês com esses apartamentos. Eu já estava conversando com ele mais cedo, né, Bruno? Exatamente. Falou que vai abrir o jogo pra gente, vão dar dicas valiosas aí de administração, gestão, para quem é em casa que está assistindo o vídeo, quer começar a trabalhar com isso, quer entender como que funciona o mercado, ver vantagens e desvantagens e colocar para rodar. Então bora lá? Vamos lá nos apartamentos? Vambora. Vamos lá mostrar. Pra galera. Chega aí. Chega mais. Aí pessoal, nós começamos o vídeo aqui, mas os apartamentos são pertinho, então nós vamos de carro lá. 3 quarteirões. Apenas 3 quarteirões. Ó. Vambora. Meu amigo, e vai me contando aí, enquanto a gente tá indo lá pros seus apartamentos, como é que surgiu essa ideia de começar a alugar apartamento por diária no Airbnb? Rapaz, essa ideia, ó, nós estamos em 2025. 2025. E essa ideia vem em 2021, no meio do ano, quando meu pai tinha um apartamento todo mobiliado, sem fazer nada com ele, falou, vamos colocar no Airbnb e vamos ver o que dá, porque nós estamos numa cidade nada turística, e para nossa cabeça, a gente pensa que Airbnb só funcionava, pelo menos há 5 anos, 4 anos atrás, era só praia. Vamos para a praia, o que nós vamos alugar? Airbnb. E depois que a gente começou, que a gente percebeu que tem demanda até em cidade que não é turística. Então aí veio a ideia, depois nós estamos expandindo. Bacana. Aí como é que foi, Bruno? Começou com 1, 2, 3, como é que fez para chegar agora em 10 apartamentos e 3 casas, né? 3 casas, exatamente. As casas vieram depois dos apartamentos por conta da demanda de empresas querendo locar funcionários. Entendi. E como funcionário não se adequa tão bem em apartamentos, porque faz bagunça, porque gosta de fumar, e por aí vai, então a gente conseguiu abranger mais casas. Mas apartamento a gente começou com 1, depois a gente financiou mais 2, depois financiou mais 2, aí até mesmo sublocar, então eu não tenho apartamento só meu, eu subloco, eu alugo aquele aluguel a longo prazo, que a gente chama, anual, vamos reto, vamos lá no outro. Beleza. Porque eu tenho 2 prédios, né? Eu tenho apartamentos em 2 prédios, 7 em um e 3 em outro. Aí nós vamos num ali que é de suíte, ele é bem bacana. Então foi isso, aí a gente subloca 4 e os outros 6 são meus. Bacana, bom demais. Então, de 10 apartamentos, 6 são próprios e 4 são alugados. Alugados. Pra vocês verem aí em casa, pessoal, que tanto os dois modelos de negócio dá certo, né? A pessoa pode escolher comprar e utilizar até a própria renda do aluguel por diário para pagar as parcelas com o banco, ou também alugar se não tiver com crédito, coisa nesse sentido, né? Os dois funcionam. E o que eu mais acho bacana desse negócio é que você não precisa de muito para começar. Você pode simplesmente alugar um apartamento, mobiliar ele e começar. E o mais interessante é que a mobília inteira você consegue dividir e a própria receita se pagando. Então isso é o que eu mais gosto desse empreendimento. Hoje o caboclo tendo um limite no cartão, não tem nada que ele não faz, né? Essa aqui, vamos estacionar. O prédio é qual? O prédio é aquele e a casa é essa aqui. Tá. Bacana, ruazinha sem saída, pouco movimento. Saída, super tranquila. E uma coisa que eu gosto muito de falar e de comentar, que é Airbnb, que é uma chave principal, quando a gente montou os containers, a gente falou sobre isso, é a localização. Então, sem localização, você não consegue cobrar um preço justo na diária, não consegue ganhar mais por conta da localização. Você tem que ter um supermercado bacana, a gente tem um parque de exposição que é aqui do lado, então a gente abrange muita gente que vem para eventos, e tem açougue, posto, conveniência, churrascaria, tem tudo aqui a 100 metros de raio. Eu imagino que aqui o cara que quer ficar aqui no seu apartamento, quer sossego, quer silêncio, aqui é o ideal para ele, né? Porque aqui não vai passar carro, pessoal, olha aqui, a rua sem saída, é só daqui para cima. Exatamente. E aqui em Patos de Minas, nós estamos falando de uma cidade com aproximadamente 150 mil habitantes, né? 170, e é o polo regional aqui do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. E aqui, pessoal, vocês não conhecem Patos de Minas em casa, mas ali tem um supermercado, aqui tem um restaurante, né? O centro de convenções é lá na frente, o parque de exposição aqui embaixo. Tudo nessa área aqui. A Santa Casa, que é o hospital, aqui do lado. Né? Então aqui virou um polo de demanda. Bacana. E melhor ainda, que quando a cidade não importa se ela é pequena, o que importa é a população flutuante que ela tem. Então a gente está numa cidade de 170 mil habitantes, mas se a gente pegar um raio de 200 quilômetros, a gente abrange quase 1 milhão de pessoas. Se a pessoa está aqui na cidade vizinha, para o hospital ela tem que vincar, para estudar ela tem que vincar, para investir alguma coisa maior tem que vir para cá. Então a população flutuante de Patos ela é gigantesca altíssima. E quando você for estudar um mercado para isso na sua cidade, na sua região, você tem que ver qual que é a população flutuante. Isso é interessante. E Patos também suga muito dessa cidade pequena, né? O pessoal vai saindo de lá, vai vindo para cá e demanda flutuante, igual você falou também. E aqui nunca para, pessoal. É isso aí. Exatamente. O segredo do Airbnb de aluguel temporário é exatamente isso. A cidade não parar da temporada.
Então, irmão, vamos ali agora ver o apartamento e mostrar pro pessoal? Bora né? lá, mostrar um pouquinho da logística, como é que funciona também. Inclusive, a gente tá indo aqui, ó. Você já pode contar pra gente a experiência do hóspede, né? No passo a passo, ele chegou, recebe a senha, como é que funciona até ele entrar. A gente pode ir em tempo real aqui, né? Hoje, como a gente administra 13 propriedades e mais 6 containers, né? Então, totalizando aí 19, então a gente não consegue fazer um check-in harmonizado todo mundo que chegar lá, ô, sua chave tá aqui, vamos aqui, vamos lá e tal, explicar tudo. Não, hoje a gente automatizou, então a gente tem um check-in online, onde o hóspede recebe um dia antes, com vídeo com instruções, sabendo como é que faz para entrar no prédio, como é que faz para abrir um portão grande, como é que faz para acessar o seu carro até a garagem, como é que faz tudo. Então a gente tem um vídeo explicando tudo isso para não ter que ficar algum funcionário deslocar até o local para entregar a chave e tudo mais. Então é tudo automatizado. Você fez um vídeo no WhatsApp que você dispara pro pessoal e o povo já entende tudo, Isso. já sabe. Eu tenho um vídeo para cada tipo de negócio. Então eu tenho um vídeo que vai explicar tudo sobre esse prédio que nós vamos entrar, tudo sobre o outro prédio e tudo sobre o container. Então tudo explicado separado. Bacana, bacana. Isso aí. Vamos lá? Vamos entrar? Lá. Bora lá, chega mais. Ó, nós vamos entrar num prédio que eu tenho 3 apartamentos e aqui são 9, tá? Eu já até indico para vocês uma coisa muito importante antes de abrir qualquer Airbnb. Primeiro de tudo, estatuto de condomínio. Tem estatuto de condomínio hoje proibindo Airbnb por conta de movimento, gente estranha entrando. Então isso é muito importante antes de comprar qualquer apartamento, quer fazer para Airbnb, ver estatuto do condomínio, ver se eles estão liberando para isso. E depois disso tudo é diminuir o máximo possível de vizinho. Então eu prefiro muito mais num prédio que eu tenho 9 moradores do que em 24, 36, 48, igual o prédio lá que a gente tem 24. Então tem muito mais trabalho lá do que de cá. Talvez você pode ter uma estratégia também, por exemplo, aqui nós não temos esse tipo de empreendimento, Bruno, porque a cidade é menor, mas em uma São Paulo capital, uma Brasília, que tem aqueles empreendimentos populares de torre, talvez você pegar um andar só, né, centralizar em um andar, para não ter muito vizinho, então fazer de uma forma, né, que você consiga... dá para fazer meio que separado. Ficar meio separado. Isso, para não ter convívio, porque até que o pessoal não gosta muito, né, o morador. Exatamente. Bacana. Isso aí. Chega aí, Alexandre, vamos mostrar o check-in aqui, ó. Como é que ele funciona? Pode filmar lá. É isso aí. O hóspede recebeu a senha, ele consegue ter acesso a esse portãozinho pequeno aqui. Bacana. Bora. Vamos lá, chega mais. Chega aí, pode entrar. Ó, uma dica muito bacana que eu já vou dar para vocês é um botão para abrir o portão grande. Porque senão, se eu não tiver um botão ali para abrir aquele portão, o que vai acontecer? O hóspede vai ter que subir lá no apartamento para buscar o controle, para abrir o key, para entrar com o carro dele. Então, dessa forma aqui, é só ele apertar aquele botão, o portão vai abrir e ele já entra para a garagem dele sem acessar o apartamento. Pois é, nesse prédio aqui, quando você comprou ou alugou para sublocar, já tinha esse botão ou você colocou? Não, eu que coloco. Você pediu autorização pro pessoal, foi lá e colocou e... Isso é bom até para morador também, porque quando o controle falha, acaba a pilha, como o botão está por dentro, então... Não tem perigo. Porque se você for pensar pela segurança, se você for ali manualmente, você abre o portão. Exato. Então, qual a diferença de um botão? Tira o botão ali, o pino ali, abre, aperta o botãozinho, é verdade. Só dá mais trabalho. Só dá mais trabalho, exatamente. Então é super tranquilo. Chega mais aí, galera. Uma coisa muito importante também, se atentar à sua despensa do lado de fora do prédio. Isso aqui, já vou dizer, não é pela lei de um condomínio você deixar coisas de particular em área comum. Só que o que acontece? Quando você consegue fazer uma boa vizinhança, consegue conversar com o pessoal, porque tipo aqui, eu consigo dar uma limpeza para o prédio por nossa conta para justificar que a minha dispensa está do lado de fora, esteja de fora. Então assim, a gente ajuda para ser ajudado. E uma dispensa do lado de fora, a logística, ela ajuda demais. Porque se estiver dentro de um apartamento e ele é alugado uma semana, e os outros não, fica alugando um dia, outro dia, eu vou ter que entrar dentro do apartamento que está alugado para pegar a roupa de cama para pôr no outro. Então, assim, a dispensa que é dentro de um apartamento, você vai ter que ter uma quantidade de roupa de cama enorme, porque ela vai ficar lá travada. E talvez dá certo para quem tem uma unidade. Né? Para quem tem uma unidade, beleza. Tem check-out, entra lá, troca tudo, mas para quem tem uma unidade já enrola. Para quem tem duas já vai enrolar por conta que a pessoa vai ficar com a logística dela inteira presa em um apartamento que não pode entrar porque está alocado. Olha para você ver, coisinha simples que faz a diferença. Faz a diferença. E eu só descobri isso depois de um ano apanhando. Aí, ó, vocês descobriram até mesmo antes de começar. Antes de começar, já tá sabendo. Por isso que o começo não é fácil. O começo não é fácil. Bacana. Então, Bruno, o pessoal entrou aqui, acessou o portão, apertou o botão, entrou no carro. Agora ele vai subir pro apartamento. Agora é só pôr as malas no elevador e subir pro apartamento. Então vamos embora. Vamos lá? Vamos lá. Cheguei.
Deixa eu só conferir um negócio. Beleza. Deve estar conferindo se tem gente mesmo ou não. Porque entra amanhã e eu não sabe, o Lucas estava alugando ele, mas não alugou, não. Alguma vez você já entrou em apartamento que tinha gente sem querer? 2 vezes. 2 vezes. Teve um que a mulher tava de pijamas. Que situação, hein? Nossa, falando. E não foi erro meu, não. Tipo, o hóspede, o Lucas falou que era um, era o outro, e esses dois que parecem demais, esse é idêntico. Nossa. Até os móveis é igual. O hóspede entrou no apartamento errado. Ele entrou no apartamento errado. Nossa. Aí eu fui entrar e o Lucas que mandou a senha errada, entendeu? Nossa, entendi. Deve que ele bateu a senha de cá, não deu, foi bater de cá e deu, né? Talvez foi até isso. Talvez foi até isso. Bacana. Pessoal, então nós chegamos aqui e todo apartamento meu a gente trabalha com essa fechadura digital, onde quer trocar a senha toda vez que entra e sai um hóspede, tá? Então aqui o hóspede vai ter a instrução, como é que mexe nela, como é que clica, mas como eu sou o dono, eu tenho a senha aqui do dedo e nós podemos entrar. Vambora. Então, pessoal, detalhe, eu sou sócio do Bruno nos containers e eu nunca entrei no apartamento dele, a primeira vez. A primeira vez que você entrou no apartamento. Você vê o que é confiança, né? Sabia que o caboclo era bom de serviço. Exatamente, fui chamado para a sociedade, que eu era bom de serviço sem conhecer nada. Não conhecia nada aqui. Entrei arrumadinho. Pessoal, aqui a gente trabalha com tudo incluso. Então, assim, até o sabonete e o shampoo que você vai tomar banho está incluso. A airfryer, o micro-ondas, os talheres, as panelas para cozinhar. A gente trabalha até com tempero também. Então a gente tem aí, ó, temperos, tudo incluso, com açúcar, sal. Aí as outras coisas que os hóspedes vão deixando, por exemplo, se você é um hóspede e comprou uma cartela de ovo, como é que você vai levar ovo embora? Não tem como. Só que o ovo é uma coisa higiênica para o próximo usar. Então a gente aproveita coisas que dá para usar. Então um pacote de arroz, como é que eu vou jogar meio não, é 2,5 kg de arroz fora, sendo que dá para ser aproveitado. Agora é óbvio que a gente não vai aproveitar uma Coca Zero que está aberta, uma margarina que já foi passada. Então a gente tem um bom senso e tudo que não é para aproveitar ou é jogado fora ou a faxineira leva. Então minha faxineira acha o máximo. Você evita descarte desnecessário e ainda faz uma graça com o próximo. O próximo, exatamente. Bacana. Então a gente usa os dois aí para agradar o outro. Agora parando para pensar, Bruno, eu já tive caso de chegar em São Paulo, Belo Horizonte, em Airbnb e ter lá uma coquinha, rapaz, eu acho a melhor coisa do mundo. Pois é. Porque eu não paguei por aquilo e tô levando. Exatamente, exatamente. Acho que até você não gostando tanto, por exemplo, eu só bebo Coca Zero. Se for uma Coca normal, eu acho bom. Porque tava lá, agradou. Isso é bom demais. Isso aí faz a diferença. Bacana. Faz a diferença. Vamos dar uma geral pro pessoal, mostrar aqui os móveis. Eu vou fechar a porta aqui. Pode ir. Pessoal, aqui a gente tem móveis planejados em tudo. Opa. Tá? Móveis planejados é um negócio que eu sempre recomendo, porque como não é você que está cuidando, são os outros, e os outros não cuidam muito bem das suas coisas. Isso aí é de lei, né? É normal. Então, móveis planejados tende a durar muito mais que os outros móveis. Então, a gente só compra coisa boa, tudo novo, a gente só compra coisa nova, porque é para durar mais. Eu quero o Airbnb, como você trabalha com entrada e saída de hóspede todo momento, se você compra coisa ruim, um hóspede danifica um pouquinho uma coisa, o próximo vai quebrar. De quem você vai cobrar? Não tem como. Entendeu? Então a gente compra tudo novo para ter uma durabilidade maior e diminuir esses contratempos de quebrar uma coisinha, de faltar um negocinho ali. E outra coisa, acaba também, Bruno, igual esse dia a gente estava conversando, até não foi mencionado no vídeo, um fogão aqui estourou. Na verdade, como é que você vai cobrar do cara que o fogão estourou? Porque tem algumas coisas que tem um desgaste natural. Exatamente. Talvez o cara só deu azar de estourar na mão dele, não é? Exatamente. Podia ser com qualquer um, ou até mesmo com a faxineira limpando. Mas a questão ali que foi choque térmico de água e tudo, mas não tem como eu cobrar um fogão quebrando o vidro, porque isso aí não é mau uso, isso aí é de tempo. Acontece. Tá. Eu vou mostrar em geral. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar o resto aqui nossa sala. Uma coisa bacana de mostrar para vocês, que eu estou até vendo aqui, ó, que a parede vai sujando ao decorrer do tempo. E a gente programa pintura em todo apartamento de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos a gente está pintando com a tinta que é lavável, porque senão teria que ser todo ano, uma tinta que a gente consegue passar um pano. Aí tem vezes que não vai dando e vai arranhando e tudo. Passando uma esponjinha mágica de vez em quando, né? Exatamente. Mas acontece. Então, o pessoal entende também, eu imagino, né? Não, com certeza. A parede não é um descuido, né? Isso aqui é um uso de um apartamento que está sendo usado vários meses, então de 2 em 2 anos eu acho que é um prazo bacana. Aqui é um apartamento de 80 metros quadrados, tá? E para você que tem interesse em saber, fica hoje em dia, que eu mobiliei tem 6 meses, o último, tudo novo, lembrando que eu compro tudo em 10 vezes para a própria Receita se pagando, tudo novo aqui,
pronto, ar instalado, mão de obra e tudo, é R$40 mil. Então, um apartamento de 80 metros quadrados, ou seja, mais ou menos R$40 mil. R$40 mil com eletrodomésticos planejados e tudo, até o sal da saleira. Até o sal da saleira. Bacana, tudo somado, tudo planilhado. E olha que interessante, como ele pode dividir tudo em 10 vezes, compra na internet, Mercado Livre, Magalu, né? Até mesmo o pessoal planejado. É claro que os primeiros 3 meses é um pouquinho mais alto, porque algumas coisas só dividem em 3, a mão de obra é à vista. Agora, depois do 4º mês, a própria receita se paga. Entendido. Ó, pra vocês verem, ele consegue dividir, comprando online, algumas coisas dividido no cartão de crédito para a receita se pagar. Olha que interessante. Então, depois de alguns meses, pode ser que você demore um tempo para ter lucro, mas aquilo vai se pagando sozinho. Exatamente. Interessante. Esse é o segredo desse negócio. Bacana. Então, vou mostrar o resto aqui pro pessoal. Ó. Aí, pessoal, novidade para mim também, vamos ver. Nós temos 2 banheiros. Temos um social. Uma coisa bem bacana, se você dá uma focada lá no chuveiro, que você vai ver que a gente é tudo com plaquinha. Então, para o hóspede não ter dúvida, vai ter aí água fria, água quente, como é que mexe no disjuntor, onde que é o registro da placa solar. A gente tem esse cuidado aí. Falar em plaquinha, Alexandre, dá uma filmada aqui, quer ver? Antes da gente ir pro resto dos quartos. Olha que interessante. Isso aqui é tempo economizado para você. Exatamente. No meu primeiro ano de Airbnb, eu recebia pergunta demais. Como é que mexe na televisão? Qual que é a senha do Wi-Fi? Porque a gente não tem essas malícias. Agora hoje, no vídeo explicativo, o hóspede já recebe, ele sabe que essa placa está aqui. Então, nunca mais me perguntou qual que é a senha do Wi-Fi, quais são as regras, questão de barulho, questão de quando liberar o apartamento, o que eu tenho que fazer? Levar lixo lá para fora, fecha a janela. E outra plaquinha também que me economizou muito tempo é de como mexer na televisão. Então aqui eu explico que a gente tem aplicativo de IPTV, exatamente. A gente tem IPTV aí, então é um pouquinho mais difícil de mexer. A gente tem a plaquinha aí para não ter perigo da pessoa não saber. É isso aí, vamos lá, vamos mostrar o seguinte. Aí pessoal, aqui nós temos um quarto. Esse quarto aqui, com a cama de casal e tudo, a gente deixa colchão no chão de solteiro, que eu já vou até dar uma dica para vocês, que colchão de solteiro no seu apartamento, você consegue faturar mais. Porque quanto mais pessoas você hospeda, mais você ganha. É claro que você não vai colocar 25 colchões aqui e hospedar 30 pessoas. Mas assim, a gente sempre hospeda 1 ou 2 colchões por apartamento, porque a pessoa quer trazer 2 casais e um filho, ou até uma sogra, que acontece muito, para dormir no chão do lado de um casal que fez uma cirurgia e tudo mais. Então o colchão faz a gente aumentar a renda, porque a gente cobra por hóspede. Então a gente consegue aí fazer R$40, R$45 por dia por hóspede a mais no apartamento. Com o mesmo espaço e com o mesmo investimento. Exatamente. O investimento a mais de um colchão. O investimento a mais do colchão e um pouquinho de roupa de cama. Mas super vale a pena. Bora. Aqui nós temos um quarto com blackout, por isso que está escuro. E aqui é a nossa suíte, a gente costuma colocar só um guarda-roupa por apartamento, porque como é temporada, não gasta ter 2 guarda-roupa e um em cada quarto. O cara vai levar uma malinha só para ele ficar uns dias. Exatamente. Né? E quem fica mensal, costuma ficar só num quarto, não fica nos 2 quartos. E mesmo se usar os 2 quartos, pode usar e dividir o guarda-roupa. É verdade, bota um pouco lá, um pouco aqui. Exatamente. Aqui é a Visacidade. Bacana. Eu morei naquele prédio ali, ó. E Bruno, eu acho que para mostrar pro pessoal é isso, né? Hoje a gente está nesse apartamento aqui, pessoal, mas são 10 apartamentos e 3 casas. A gente está aqui hoje porque a maioria está alugado, não é verdade? Exato. É só esse que está disponível? Somente esse. Olha, você tem vai entrar amanhã já. Tem 12 alugados e um disponível. E agora que a gente matou essa parte de ver o imóvel, mostrar como é que funciona, né? Alguns macetes para a pessoa pegar mais rápido, de ter o trabalho diminuído. Exatamente. Eu quero achar um cantinho que você sentar com o Bruno e conversar para fazer perguntas para ele sobre o negócio, né? Vantagens, desvantagens, o que você tem para recomendar para o pessoal de casa que quer começar, né? O que você vê de mais vantagem além do aluguel mensal, que é o aluguel anual que o pessoal trabalha geralmente, né? Cobra por mês. E é basicamente isso, pessoal, falar sobre o negócio em si. Então agora nós vamos sentar aqui, achar um lugar para conversar e tirar isso a limpo para mostrar para vocês aí de casa, tá bom? Bora! Pessoal, agora nós improvisamos aqui 2 cadeiras para conversar com o Bruno. Eu quero fazer umas perguntas para ele, a gente conversar melhor sobre o modelo de negócio em si, de alugar apartamentos por diária no Airbnb e no Booking, né, Bruno? Eu já queria começar já com a pergunta que o pessoal mais quer escutar em casa, que é basicamente hoje, com 10 apartamentos e 3 casas, qual é o seu faturamento médio, em geral, e dessa unidade que nós estamos aqui hoje?
Hoje eu tenho 13 propriedades, tem mais ou menos 2 anos. Então antes eu tinha menos, então tem 2 anos que eu tenho essas 13 propriedades. Você já tem contabilidade de 2 anos das 13 Das todas. 13, exatamente. E hoje a gente nunca faturou menos de 60 mil. Então a gente já bateu 70 e nunca menos de 60. Porque como eu estou aqui e fui pioneiro na cidade, a minha ocupação ela é muito boa. Então eu tenho ocupação aí mínima de 83, 84% no pior mês e os melhores aí batendo 94%. Nas 13 propriedades. Vocês verem, pessoal, a média de hotelaria no Brasil é 60 e poucos por cento. E eles falam que tá bom ainda. Não, isso é ótimo, isso sustenta o empreendimento. Exatamente. O empreendimento se paga de hotelaria com essa média. Exatamente. Não tem mais de 90, né? Inclusive nos containers nós batemos também 90%. 92 já. Agora esse mês. 92, Exatamente. Bacana. E o faturamento desse apartamento aqui de 80 metros quadrados, muito bem localizado aqui na cidade, é média de R$7.000 no mês. Claro que tem custos, despesa, hoje você quer financiar, então a gente abate o financiamento, mas a receita aí 7 mil. Varia em torno de 7 mil. Olha para você ver, eu quero até fazer uma comparação com o pessoal de casa. Quantos metros quadrados tem esse apartamento? Nós temos 80 metros quadrados aqui. Olha para você ver, pessoal, o Bruno fatura aqui 7 mil com apartamento de 80 metros quadrados. Nas nossas kitnets container, nós temos 15 metros quadrados e faturamos 4 mil. Você vê a diferença por metro quadrado. Mais da metade. Isso aqui já vale a pena, o outro também. Vale muito. Exatamente. É verdade. Exatamente. E eu queria te perguntar também, meu amigo, por que você escolheu nesse segmento? Quais são as vantagens que você vê? Por que em frente a todo segmento de mercado você está aqui hoje mexendo com apartamento por aluguel por diária? O que é a vantagem desse segmento, desse mercado? Da mesma forma que o Matheus, meu grande amigo, nós viajamos muito já na vida, eu sempre quis uma coisa que não dependesse de mim lá naquele local o tempo inteiro, de segunda a sábado. Então, eu tinha uma lanchonete, quando eu comecei com meus 3 primeiros apartamentos, eu ainda tinha uma lanchonete e comecei a perceber que os apartamentos estavam me dando quase a mesma coisa de lucro do que comparado com a lanchonete que eu estava lá de segunda a sábado, de 7 da manhã à meia-noite. Tava começando a ficar maluco. Falei, peraí, o apartamento, responder o celular, organizar uma equipe de limpeza, organizar... Varejo, não é brincadeira, né? Varejo não é brincadeira. Então, assim, é coisa de um Trident, um salgado, dá uma complicação, a trabalheira. Então, eu comecei a perceber que era isso que eu queria para minha vida. E é uma coisa que é muito fácil você começar, porque o investimento não precisa ser tão alto. A gente consegue sublocar um apartamento, que é nada mais nada menos que você alugar a longo prazo de 12 meses e colocar no Airbnb. E assim você consegue dividir em 10 vezes os móveis ou até mesmo conseguir um dinheirinho e começar a entrar já no jogo. E talvez, temporariamente, o cara que não quer investir tanto igual você investiu de imóvel planejado, isso, aquilo, pode até fazer um negócio mais simples. Sim, gastar com ali certeza. 15, entendeu? Já uma cama, uma geladeira, aluga mais barato só para começar a dar tração. E o que acontece com muitas pessoas? Uma pessoa que tem uma casa grande e está sobrando móveis, começa a levar para o Airbnb. Então eu conheço pessoas que mobiliou metade do Airbnb dela. Essa panela aqui eu já não preciso mais. Tá. Isso aqui, essa cama minha eu já não tô querendo ela mais. Tá. Vai jogando lá. Não precisa ser as melhores coisas. Eu compro as melhores coisas por conta que eu divido. Mas se você quer pagar à vista com seu dinheirinho ali contado, você consegue aproveitando. Uma tia, liga para uma tia que tá com um móvel lá sobrando e leva lá para o Airbnb. E depois você pode investir em coisa melhor, um ar-condicionado melhor e tudo mais. Mas começar, você consegue. Acho que para começar, é claro que você fez tudo do bom e do melhor, porque você tem sua reputação para zelar, não é verdade? Exato. Mas para começar, pessoal, você joga no marketplace do Facebook, você faz uma casa dessa aqui com 5, 10 mil no máximo, estourando. Realmente, realmente. Lá você acha tudo do lado da sua casa. É do verdade. lado da sua casa. Meu amigo, e agora, mudando um pouco, indo para o outro lado da moeda, todo negócio tem lado negativo. Com certeza. Os meus tem e os seus, com certeza, deve ter também. O que você me disse que é o lado negativo dessa parte aqui de locação por diária no Airbnb? O lado que mais me pega, que mais me dá trabalho hoje, não vai ser tipo grupo de limpeza, grupo de lavanderia, porque isso eu consegui organizar. Então hoje o trem roda redondo. Bacana. E depois de 4 anos e meio trabalhando com isso, o que mais me dá trabalho são vizinhos. Então eu tenho que pisar em ovos, porque tudo que acontece no prédio vai ser de quem tem Airbnb. Mesmo se não foi você, mas o problema vai cair nas suas costas. Então, tudo que estraga, tudo que fez um barulho, uma música depois das 10 da noite, um lixo deixado, jogado para trás, tudo vai ser minha culpa. Então, isso aí é o que mais me dá trabalho. Por isso que eu sempre falo, não procurar prédio com tantos vizinhos, com tantos moradores, porque quanto mais gente, quanto mais apartamento, mais esse trabalho fica um pouquinho mais complicado. Então, assim, hoje eu tenho até projeto de fazer um prédio só de Airbnb para não ter vizinho. Eu quero fazer de tudo para até mesmo comprar o resto do prédio, porque vizinho é o que mais complica. Não por conta deles, porque eles estão no direito deles, mas por conta de
Aluguel de temporada com aluguel a longo prazo, o aluguel a longo prazo está ali 2, 3, 4 anos morando lá e está vendo pessoas o tempo inteiro diferente. Então isso acaba que estressa a pessoa. É assunto que a gente até conversou isso anteriormente já, né? A pessoa tem o lado dela da razão, Com não é verdade? certeza. Pensa que você está na sua casa que você comprou, está pagando 30 anos de parcela e toda hora chega um caboclo diferente ali entrando do lado, aí é uma mulher, depois é um homem, depois é outra pessoa. E o problema do hóspede, como ele não sabe que o povo não gosta muito da gente porque faz Airbnb, aí eles ficam perguntando para os moradores, como é que mexe no elevador? Aí começa... Porque na cabeça daquele hóspede, é só ela que teve ali, na verdade. Mas ela não sabe que ontem tinha outra, amanhã antes de ontem entrando tinha... outro. É verdade. Exatamente. Então é esse meio termo, né? É tentar entender o lado dos moradores. Com certeza. E ao mesmo tempo eles entenderem o seu. Essa é a maior dificuldade. Certeza. Se você quer entrar nesse negócio, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que saber escutar, saber... Você não pode ser aquela pessoa totalmente arrogante que fala, eu não... Tenta me expulsar daquele prédio lá, então vamos ver. Vai que consegue, né? Vai que uma hora consegue. Então, assim, você tem que saber jogar esse jogo, porque eu acho que é das principais desvantagens que eu vejo desse negócio. Eu acho que isso é um problema que se resolve na implantação, na verdade. Se implantou errado, não tem solução. Sim. Na verdade, você colocou ali, tem 5 vizinhos reclamando, não vai ter solução. Porque você não controla quem entra e quem sai. E você sabia que hoje lá em São Paulo, todo o prédio, se não me engano, 2 quilômetros da estação de metrô, é obrigatório a ser construído com uma área separada para Airbnb? Hoje nós compramos 2 lá. De acesso separado, tudo a recepção inteira é separada. Que isso. E lá eles chamam de NR, que é não residencial. Então você compra um apartamento residencial e o construtor ele é obrigado a fazer uma ala separada para o não comercial, para o não residencial, que seria o comercial, que é o Airbnb, o Booking, aluguel de temporada. E se eu quiser comprar um NR e alugar residencial, eu posso? Pode. Mas eu não posso fazer o contrário. Mas não pode ser o contrário, porque residencial é para a pessoa morar, viver lá e não ganhar dinheiro com aquilo lá. Você vê, se tem resolução, tem história. Exatamente. Se tem lei, tem história. Exatamente. Bacana. E Bruno, para a gente finalizar aqui, eu acho que esse vídeo foi muito bacana, né? Deu para esclarecer bem para o pessoal de casa, eu imagino. Eu queria que você desse algum conselho, alguma sugestão para quem quer começar esse negócio. Talvez o cara já tenha uns apartamentos ali, está alugando por mês, não está gostando. Eu, por exemplo, já fiz vídeo falando o quão ruim é aluguel por mês, né, de apartamentos residenciais e imóveis residenciais em geral. Talvez o cara quer mudar. Eu quero arriscar, quero tentar. Já que eu estou tendo dor de cabeça aqui, eu quero ter e já ganhar mais. Exatamente. Né? O que é a dica para esse cara que você consegue dar na hora de começar? E também, para quem não tem, quer sublocar um apartamento, né, pessoal? Para quem não sabe, sublocar é alugar para realugar para outra pessoa, né, por diário. E eu quero que você dê uma Lembrando que tem que deixar bem claro isso no contrato, tá? E contrato que permite sublocação, né, é muito importante. Eu queria, talvez, se pudesse dar uma sugestão para o pessoal de casa, né? O que você gostaria de ouvir quando você começou? Olha, eu comecei com não imaginaria que eu estaria aqui hoje, com esse tanto. Só que hoje eu não entraria para ter só um. Por que eu te conto isso? Eu acho que essa é uma dica muito boa, porque muita gente tem um apartamento e quer mexer com a Airbnb só com uma renda extra, custa ter tempo. Eu não faria isso. Eu só faria isso se fosse pensando que eu poderia ter mais. Porque o trabalho de um é quase de 10. Entendeu? Então a minha logística inteira, na verdade, eu posso melhorar essa frase. O meu trabalho de um era maior que quando eu tinha 10. Nossa. Por quê? Eu não consegui uma faxineira, porque uma faxineira não ganhava quase nada, porque ela ia ganhar por limpeza. E um apartamento só tinha 2 vezes para limpar na semana. Hoje ela limpa 5 no dia. Fica por sua conta. Ganha o dinheiro dela e... Por minha conta, ela ganha por apartamento limpado, só que ela ganha muito dinheiro. Então, assim, a minha lavanderia eu lavava lá em casa, que me dava muito mais trabalho. Hoje, com a demanda que eu tenho, eu consigo pagar uma pessoa que lava tudo na casa dela. Então, isso roda direito. Então, assim, eu não teria só para uma rendinha extra, tô lá. Só que a pessoa tem que entender que a Airbnb também não é igual aluguel a longo prazo, que você alugou e esquece, fica um ano esquecendo. É claro que você tem algumas dores de cabeça com o inquilino, só que o Airbnb é um entra e sai, é uma roupa de cama que você tem que lavar, é uma manutenção que você tem que fazer, é uma limpeza que você tem que organizar. Então não é só colocar lá e alugar. Então a dica que eu te dou é, se for só para ter e entrar com essa cabeça, eu pensaria muitas vezes. A não ser que você tenha uma vizinha que vai limpar para você, que vai lavar as roupas de cama para você. Isso que eu queria te perguntar. E se você morasse no apartamento do lado? Exatamente. E falar, não, eu moro do lado de cada parede, eu quero alugar de cá para fazer aqui perto de casa. Se você está disposto a pegar uma lave-seca e colocar lá para lavar suas roupas de cama, você mesmo lavar, você mesmo conseguir responder as mensagens, você não pode ter um emprego por fora que não pode acessar o celular, por exemplo. Você vai precisar de celular, porque esse trabalho é no celular.
Então, assim, você tem que entender isso. Entendeu isso, eu acho que vale a pena você começar, mas não pensando só na renda extra, que é aquilo lá e não vai dar trabalho. Bacana. Entendeu? Bacana. Essa é a minha dica, porque dá trabalho, dá. Só que pelo menos dá mais dinheiro que a longo prazo. O que eu falo pro pessoal, inclusive, pessoal, vou deixar o link aqui para vocês. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre apartamentos de aluguel por ano. Porque eu tenho 16 apartamentos que eu alugo anualmente, né? Lá em Uberaba, uma cidade vizinha aqui, que eu não tô lá, assim como o Bruno, para fazer o aluguel de diária, que exige um tempo maior. Sim. Eu não vou negar que é claro que o aluguel por diária dá dor de cabeça. Todo negócio dá dor de cabeça, pessoal. Se vocês não querem dor de cabeça, investe no CDB. É o único jeito de não ter dor de cabeça. Exatamente. Eu não nego isso, só que eu vou além. O aluguel por mês, por ano, dá a mesma dor de cabeça, às vezes até mais. Porque o cara arrebenta seu apartamento, é o tempo inteiro o conflito da mesma coisa. Então, dor de cabeça alugando imóveis residenciais, você vai ter de todo jeito, meu amigo, sendo por ano ou sendo por dia. Então já vai no por dia que você vai ganhar bem mais do que o por ano, que hoje está pagando 0,3, 0,4. É um investimento muito pífio perto do trabalho da manutenção que vai te dar. Isso é fato, porque você fica um ano sem entrar no seu apartamento, se o cara tiver trincado as paredes, tudo, quebrar tudo, você não vai ficar sabendo. E eu entro, toda semana eu tô dentro do meu apartamento, porque a gente tem essa entra e sai e dá esse controle, né? Então tem isso também. Meu amigo, se não, eu administro 16, vai acontecer, vai estar acabado a hora que você entrar no seu apartamento. Ninguém zela do seu como se fosse dele, tá? Isso aí não... Jamais, jamais. Bacana. Até só aproveitar um gancho que muita gente fica pensando na cabeça, aposto que você está em casa aí pensando, nossa, mas será que esse povo não leva nada não? Não rouba nada não? Como é que não leva uma televisão, não acontece isso? De 4 anos e meio que eu estou aqui, roubaram só um micro-ondas nosso. Lá nas kitnets. Lá nas kitnets levaram um micro-ondas nosso, mas nunca aconteceu, somente esse caso, nunca me aconteceu nada de levar nada do meu apartamento, nada. Assim, no máximo quebra um copo, quebra um negócio, só que isso já entra no meu custo operacional. A gente já tem caixa de copo, caixa de talher, que isso é coisas que eu nem cobro do hóspede, porque isso acontece, né, de quebrar um copo, alguma coisa, só quando é coisa maior. Mas de roubo mesmo, não tem. E lembrando também, se você tiver ainda mais medo, o Airbnb tem cobertura de 1 milhão. 1 milhão. Para de dólares ou de reais? De reais, 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Eles estavam até querendo aumentar, mas por enquanto está 1 milhão. E assim, é uma cobertura até se pegar fogo, acontecer qualquer coisa, eles te dão a cobertura. Ou seja, se o cara pegou esse sofá, essas cadeiras, quebrou tudo aqui, jogou tinta na parede e arrebentou, 1 milhão está segurado. Então, pessoal, então é isso. Para nós encerrarmos o vídeo aqui, né, eu já falei lá no começo, mas gostaria de recapitular. Além dos apartamentos que o Bruno tem, nós também somos sócios nas kitnets container. E nós temos um curso, né, Bruno, que nós ensinamos desde a parte de planejamento do empreendimento, a parte de construção das kitnets container, e para quem quer somente trabalhar com um apartamento, uma casa e não quer construir kitnet container, nós temos também a parte que nós ensinamos exclusivamente a administração e a gestão por diária, né? Então o link vai estar aqui na descrição. Quem tem interesse em aprender mais conosco, né, especificamente com o Bruno, que tem anos de experiência e administra 13 unidades, mais 6, então 19, né, contando com os containers, é só clicar aqui e conhecer o nosso conteúdo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, gostou da presença do Bruno, né, deixa um comentário, reage aí com a gente, já se inscreve no canal, que nós temos vídeos todas as semanas apresentando modelos de negócio, né, conversando com empresários e mostrando para vocês vantagens e desvantagens e como que funcionam os negócios. No mais é isso, fica com Deus, aquele abraço. Valeu, pessoal, até mais, tamo junto. Obrigadão, valeu, nóis. irmão. Tamo junto. Falou, valeu.